Oi pessoal, esse vídeo é para falar sobre a integração metabólica no jejum, que é considerado também um estado pós-absortivo, é um outro nome dele na literatura. Esse nome vem do conteúdo intestinal que nesse momento metabólico é mínimo, então o intestino estaria esvaziado, por isso é um estado de pós-absorção. Inicia em média cerca de 2 horas depois da última refeição. Isso pode variar de uma pessoa para outra, depende do conteúdo também dessa refeição, mas com 2 horas então de tempo mínimo para começar o jejum. É um período de normoglicemia ou hipoglicemia, dependendo da pessoa. Então, normoglicemia, para falar que o conteúdo de glicose é normal na circulação, e hipoglicemia abaixo do normal, quando a pessoa sente tontura, alguma indisposição. O organismo responde a essa situação com um aumento na secreção de glucagon pelas células alfa do pâncreas e uma diminuição na secreção de insulina pelas células beta desse mesmo órgão. Dependendo da situação, ainda mais se ocorrer uma hipoglicemia, pode aumentar a secreção de adrenalina, de noradrenalina e de cortisol. Isso em resposta a uma hipoglicemia, vai depender aí também da severidade dela. É um período, portanto, de mobilização de substrato, a mando de hormônios que são contrarregulatórios, como o glucagon, que vai sempre estar aumentado durante o jejum, pelo menos em uma pessoa saudável, e quando esses outros talvez aumentem de acordo com o nível da glicemia. Então, o que esses hormônios vão fazer no nosso organismo? Eu vou ficar mais no glucagon e na insulina para simplificar esse vídeo de integração do metabolismo, já que integração sempre dá um assunto complexo, né? Então aqui é um guia de estudos, então uma coisa mais para ajudar vocês no primeiro momento a analisar o que se altera e o porquê nessa resposta ao jejum. Então, se eu tenho uma glicemia diminuída em relação ao estado alimentado, no jejum, tendo uma norma ou uma hipoglicemia, o nível de insulina cai e o de glucagon sobe. O glucagon age especialmente no fígado e no tecido adiposo. E ele vai induzir no fígado, num primeiro momento, a quebra do glicogênio, na glicogenólise. Então, o glicogênio é quebrado porque é uma reserva que eu consigo rapidamente obter glicose a partir dela, quando eu quebro no fígado. Existe aquele glicogênio no músculo, isso já foi tratado aqui no canal, mas ele tem outro propósito que não de manter a glicemia. Enquanto o glicogênio vai sendo quebrado, o próprio glucagon já estimula a gliconeogênese, que vai ser a via de síntese de glicose a partir de precursores como lactato, glicerol e alguns aminoácidos. O mesmo glucagon estimula a cetogênese, que é a síntese de corpos cetônicos conforme o jejum progride. Também estimula o ciclo da ureia para lidar com a amônia que apareça derivado de aminoácidos que vão ser captados com maior avidez pelo fígado durante esse momento. Então, se eu capto o aminoácido e vou obter dele um alfa-cetoácido, eu origino no meio do caminho a amônia. E o fígado é o órgão de depuração, de biotransformação da amônia para transformar em ureia. E essa ser excretada na urina. Então, o ciclo da ureia vai ser estimulado também pelo glucagon, ao mesmo tempo que a glicólise é inibida, ou seja, o fígado produz glicose, mas não consome essa glicose. Existe um bloqueio muito forte sobre a glicólise hepática, como vai ser visto aqui. Uma outra via que eu não posso deixar de chamar a atenção é a gliceroneogênese, que é aquela via onde eu vou ter produzido aí o glicerol 3-fosfato para uma reesterificação, ou seja, uma esterificação de novo de ácido graxo, formando triglicerídeo que eu posso exportar do fígado na forma de VLDL. No tecido adiposo, o glucagon age estimulando a lipólise e também a gliceroneogênese. Aqui é uma forma de reesterificar ácidos graxos obtidos dessa lipólise para evitar que todos eles, oriundos da lipólise, sejam liberados na circulação. Então o triglicerídeo é reesterificado. Como que isso ocorre? Quando eu ligo ácido graxo ativado no glicerol 3-fosfato. Então essa via produz o glicerol 3-fosfato, aquela ali os ácidos graxos, eu ativo eles e aí reesterifico e deixo no tecido adiposo por mais um tempinho. É isso que é a gliceroneogênese.
ela meio que atrasa a lipólise nesse sentido. A lipólise produz e ela reesterifica. Fica mais um pouquinho no tecido adiposo, porque não se sabe quanto tempo vai durar esse jejum, então não libera tudo agora, em relação a ácidos graxos, que são aí combustíveis para o próprio fígado, músculos, coração. Então, se é um combustível importante e esses órgãos conseguem otimizar a produção do ATP, não tem por que liberar todo o conteúdo de um adipócito no momento só. A queda no nível da insulina favorece a proteólise muscular. Não é aqui insulina estimulando proteólise de maneira nenhuma, é a queda no nível da insulina. Ela é um importante hormônio anabólico e quando o nível da insulina cai, eu tenho a proteólise muscular estimulada. Daqui vem os aminoácidos que o fígado usa como uma parte como combustível, né, quando obtém o alfa-cetoácido, e uma outra parte como substrato na gliconeogênese. Então, de maneira mais detalhada, o que está acontecendo no fígado quando o glucagon reage com o seu receptor. O glucagon interage com o seu receptor, então, de maneira específica, e por meio disso ativa uma proteína G, essa proteína G estimula a adenilato ciclase, isso tudo a nível de membrana. A adenilato ciclase produz AMP cíclico a partir do ATP e o AMP cíclico estimula a PKA, que é a proteína sinase A. Essa proteína sinase A pode ser estimulada também, claro que pelo receptor específico da adrenalina. Então, tudo isso que está escrito aqui pode ser potencializado pela adrenalina. Glucagon age no fígado de maneira bastante similar comparado com a adrenalina. Mas eu vou focar só no glucagon, então, como eu disse antes, o par glucagon e insulina já dá bastante aí assunto. Então, quando a PKA é estimulada, ela fosforila, porque ela é uma sinase, né? Então, ela adiciona fosfato no seu alvo. Tem gente que escreve quinase, né? Com QU, e aparece até em livro. Sinase e quinase são a mesma coisa, tá? Para ficar bem claro, só que o certo é sinase, de cinética, né? Desse tipo de prefixo. Então, eu tenho aí uma PFK2, essa aqui é a fosfofrutocinase 2, sendo inibida pela PKA, fosforilada e inibida. O que essa enzima fazia? Ela, no estado alimentado, ela é estimulada pela insulina a produzir frutose 2,6-bisfosfato a partir da frutose 6. Essa frutose 2,6-bisfosfato não é intermediário da glicólise, mas é um importante efetor alostérico positivo da PFK1, que é a fosfofrutocinase 1, que produziria, no estado alimentado, a frutose 1,6-bisfosfato, que, por sua vez, é um efetor alostérico da piruvato-cinase. No entanto, isso tudo será inibido pela fosforilação da PFK2 mediada pela PKA. Então, eu tenho aqui o tracejado, quer dizer que já não ocorre. Ó. É isso que está, e até deixei aqui escrito, né? Isso deixa de ocorrer na presença de PKA ativada, seja por glucagon, seja por adrenalina. Essa frutose 2,6-bisfosfato, que era um ativador de luxo aí da PFK1, também era um inibidor da frutose 1,6-bisfosfatase. Essa frutose 1,6-bisfosfatase, como está aqui com a letra bem feia, é uma enzima da gliconeogênese. E a gliconeogênese agora não poderá estar inibida. Então, com uma diminuição no nível da frutose 2,6 pela inibição daquela enzima, eu deixo de inibir a frutose 1,6-bisfosfatase da gliconeogênese e deixo de ativar uma enzima da glicólise no fígado. Então, a glicólise começa a ser travada por esse tipo de mecanismo. Eu deixo de ter produzido um efetor alostérico de uma das principais enzimas da glicólise. Já tem um vídeo aí sobre isso, né? Então dá para vocês olharem como que é a regulação da glicólise para entender mais ainda. Então, no contexto, eu tenho o fígado usando muito menos glicose no jejum, porque eu tenho a glicólise dele inibida neste período. Então, eu não estou comendo nada, estou em jejum, não sei quantas horas vou ficar, e o meu fígado não vai consumir glicose. Ele se vira bem com outros substratos energéticos, como ácidos graxos e alfa-cetoácidos, oriundos de aminoácidos. Não vai precisar de glicose, mas obviamente a via tem que ser regulada. Então a glicólise tem que ser inibida para o fígado realmente não usar a glicose. Um outro efeito da PKA
que aparece em alguns livros como sendo uma exclusividade do fígado, é que essa pKa inibe, por fosforilação também, a piruvato sinase, que é aquela enzima que converte fosfenol piruvato em piruvato, em qualquer tecido glicolítico. Então em todos, porque todos são, mas no fígado ela é inibida pela pKa. Então, o glucagon estimula a pKa, né, por aquele caminho que eu já expliquei, e a piruvato sinase é inibida para forçar o fígado mesmo a não consumir glicose nesse momento. Então, deixa bem marcado ali que isso vai gerar uma inibição da glicólise no fígado durante o jejum. O fígado não consome glicose nesse momento. Se a pessoa tiver passar de uma normoglicemia para uma hipoglicemia, a adrenalina é liberada com noradrenalina, cortisol, dependendo aí da intensidade da hipoglicemia, e aí essa adrenalina vai potencializar os efeitos do glucagon, reforçando essa sinalização e mediando outras. E fora que a adrenalina não tem um receptor só no fígado, tem o alfa, tem o beta, pelo beta ela induz aquilo. Então, para reforçar, o glucagon inibe o consumo de glicose pelo fígado, porque ele bloqueia a glicólise. Tá, isso porque o fígado produz glicose no jejum. Então, dentro do hepatócito, que é aquela célula do fígado, eu tenho uma fonte de glicose livre. Por que o fígado não consome essa glicose? Porque eu tenho a glicólise bloqueada por aquele mecanismo de ação. Certo, mas essa glicose que vai para o sangue, vai manter a glicemia, ela pode ser recaptada pelo fígado de alguma maneira, de maneira insignificante, porque o GLUT2 é o transportador de glicose no hepatócito. E o Km dele, ou seja, a afinidade dele, ou a força de interação pelo substrato é muito baixa. Então eu preciso de muita glicose na circulação para o fígado captar essa molécula e usar. E isso eu vou tendo durante um estado alimentado de uma dieta que leve à hiperglicemia. Então o GLUT2 segue na membrana do hepatócito, mas não tem afinidade suficiente pela glicose para captar durante o jejum. Então o fígado realmente não usa glicose nesse momento, a não ser que ocorra alguma lesão hepática muito grave, né? Mas não entro nessa questão agora, falando só em fígado saudável, de pessoa saudável. Durante o jejum se vê uma queda na velocidade da glicogenólise, porque o conteúdo de glicogênio vai sendo convertido em glicose, vai sendo consumido. Então eu vou consumindo o glicogênio hepático e eu vou diminuindo a quantidade dele e, portanto, a velocidade da glicogenólise. No entanto, se observa que ao mesmo tempo tem um aumento na velocidade da gliconeogênese, quando moléculas como lactato, alanina, glicerol, dentre outras, são transformadas em glicose. Então isso ocorre porque há enzimas que são induzíveis na gliconeogênese. Então eu preciso de um tempo para produzir essas enzimas, que eu cito aqui quais são. Aí essas enzimas sendo produzidas vão atuar na conversão de moléculas que não são carboidrato no carboidrato glicose. Então isso é a gliconeogênese, converter coisas que não são carboidrato no carboidrato glicose. E essa via depende, obviamente, de enzimas, e 3 delas, pelo menos, são induzíveis. A glicose 6-fosfatase já é enzima da glicogenólise. Ela já precisa ser expressa para manter a glicogenólise, porque nesse momento de quebra do glicogênio, eu vou chegar numa glicose 6-fosfato, quando a via cumpre a missão. Essa glicose 6-fosfato deve perder esse fosfato do carbono número 6 para ser exportada para manter a glicemia. Senão ela não sai do hepatócito, não tem transportador para ela fosforilada. Então a glicose 6-fosfatase já vem sendo expressa, provavelmente porque já tem uma quantidade dela mantida nessa célula, e aí o glucagon só aumenta a quantidade, né? Só tem uma amplificação da quantidade dessa enzima. Então, isso é importante no fígado. O glucagon tem efeito de bloquear a glicólise, estimular a glicogenólise e estimular a gliconeogênese. O mesmo hormônio age também no tecido adiposo. Então, nesse vídeo que é de integração metabólica durante o jejum, se vê que tudo gira em torno do glucagon. Ele é o primeiro hormônio que a gente tem que analisar quando se fala em jejum, porque ele é o mais importante nesse momento. Por mais que possa ter adrenalina liberada, cortisol, os efeitos são primariamente dependentes do aumento no nível do glucagon e não daqueles outros hormônios. Glucagon que age no fígado também estimula no tecido adiposo a lipólise,
que aqui está só resumida, ela não é tão simples assim. Depende de uma modulação da perilipina, de lipase hormônio sensível, de pKa. Então isso tudo acontecendo no adipócito, que é aquela célulazinha do tecido adiposo. Então, pela lipólise, eu tenho triglicerídeos armazenados no tecido adiposo, sendo transformados em ácidos graxos e glicerol. O glicerol livre na circulação já é exportado então do tecido adiposo, e os ácidos graxos eu preciso combinar com a albumina. Eu ligo eles na albumina porque, dependendo do tamanho da cadeia, eles são insolúveis em água. Essa água do sangue, né, para ser bem óbvio. Então, ácido graxo de 16, 18 carbonos, por aí eles não são solúveis na quantidade que são liberados para, de maneira segura, transitarem aí na circulação. Junto da lipólise, o glucagon estimula no tecido adiposo a gliceroneogênese. Nessa via, eu vou produzir, a partir de precursores gliceroneogênicos, que são os mesmos da gliconeogênese, aquela que eu expliquei brevemente lá no fígado. Então, a partir dos mesmos, o tecido adiposo capta isso, gera glicerol 3-fosfato, e nesse glicerol 3-fosfato novinho, eu vou reesterificar ácidos graxos. Então, uma parte vai para o sangue e outra parte continua. É aquilo que eu tinha citado no início. Esses ácidos graxos que continuam no tecido adiposo permanecem aqui armazenados por mais tempo. É um momento de, bom, eu não sei o que vem depois desse jejum ou o que eu vou ter que responder no jejum. Então eu não vou liberar 100% dos ácidos graxos que eu tenho a partir da lipólise. Eu libero, acho que cerca de 60% deles são liberados. É mais ou menos isso que se tem calculado na bibliografia. Pelo menos 60% vem para o sangue, 40% ficam armazenados ainda no tecido adiposo pela gliceroneogênese. Então, glucagon estimulando no mesmo órgão, aqui no tecido adiposo, duas vias, de maneira mais breve, né? Comentando isso. Como eu disse, a lipólise não é assim só um evento. Quando a insulina cai, e isso é normal ocorrer no jejum, se inicia a proteólise nos músculos. Não é só quando a insulina cai, na verdade. A gente pode ter proteólise no músculo até no estado alimentado, porque proteólise não atende apenas à demanda energética de um dado órgão, de um dado tipo celular, porque vai prover para ele aminoácidos que eu posso fazer alfa-cetoácidos e por aí vai, e usar como combustível. Proteólise ocorre por vários motivos. Uma proteína danificada, com uma certa idade, ela tem que ser degradada, então, para não comprometer a célula. Então, isso aqui que eu estou mostrando agora é a facilitação da proteólise observada no jejum quando o sinal da insulina cai, quando a concentração da insulina na circulação cai. As proteínas são degradadas, eu gero aminoácidos. Uma parte deles eu uso mesmo no jejum na síntese de proteínas, de enzimas que eu venha precisar. A outra parte eu vou transaminar ou desaminar, gerando alfa-cetoácidos para consumo próprio no músculo, pelo ciclo de Krebs. Então, alfa-cetoácidos como alfa-cetoglutarato, oxaloacetato, qualquer um desses aí eu formo no músculo e alimento o ciclo de Krebs no momento que eu necessito de anaplerose. A anaplerose é a reposição de intermediários no ciclo de Krebs. Por que isso? Porque durante o jejum o músculo faz beta-oxidação a partir de ácidos graxos oriundos lá do tecido adiposo, como eu tinha acabado de falar, e essa beta-oxidação rende o NADH, FADH2 e acetil-CoA. Acetil-coenzima A que é necessário para iniciar o ciclo de Krebs. Esse acetil-CoA sozinho não faz nada no Krebs. Eu preciso de oxaloacetato para condensar com ele, formar o citrato e aí o ciclo iniciar. Então, esse oxaloacetato, que é um alfa-cetoácido, pode ser derivado, por exemplo, do aspartato, que é um aminoácido. Então, o músculo vai precisar de muito aminoácido como fonte de alfa-cetoácido para ele mesmo. E nessa produção de alfa-cetoácido, eu tenho dois mecanismos, dois tipos de reação química, que claro que é mediado por enzima, transaminação ou desaminação para transformar aminoácido em alfa-cetoácido. Então, de novo, por que eu consumo aminoácidos no músculo para ele mesmo? Para gerar alfa-cetoácido necessário no ciclo de Krebs
para gerar intermediários aqui, não apenas oxaloacetato, que condense com acetil-CoA da beta-oxidação. Caso contrário, o acetil-CoA da beta-oxidação é inútil. Então, vejam que eu preciso da proteólise muscular. Não é uma coisa que eu vou pensar se eu posso ou se eu devo. Vai ocorrer durante o jejum. Essas reações de desaminação e transaminação eu queria ver de maneira mais calma nessa outra página. Então, durante o jejum, o músculo pega aqueles aminoácidos derivados lá das proteínas e transforma em alfa-cetoácido por desaminação, gerando amônia livre. Isso aqui é mais perigoso. Então, tem outro caminho que o músculo pode fazer com o aminoácido. Transforma um aminoácido em outro, misturando ele com alfa-cetoácido. Então, vamos ver isso aqui que seria a transaminação. Eu tenho um aminoácido qualquer derivado da proteína que eu quebrei lá no músculo. Eu transfiro o grupo amina dele, para não liberar daquela forma ali, como amônia, transfiro o grupo amina para um alfa-cetoácido. Esse alfa-cetoácido agora se transforma em um aminoácido. E o aminoácido original que perdeu o grupo amina, transferido para esse alfa-cetoácido, deixa para trás um alfa-cetoácido. O que é isso? Um aminoácido que perde o grupo amina já vai ser um alfa-cetoácido. Claro, se ele tinha só um, né? Então, perdeu esse grupo amina, tem um alfa-cetoácido. No entanto, esse grupo amina aqui não é liberado como amônia. Ele é transferido para outra molécula, gerando, obviamente, um segundo aminoácido. E isso vai ocorrer dessa maneira aqui. No repouso e no exercício, para piorar a nossa situação, tem uma diferença. No repouso, aminoácidos diversos transferem o grupo amina para o alfa-cetoglutarato, que aparece ali por vários motivos. Esse alfa-cetoglutarato passa a ser o aminoácido glutamato. E o aminoácido que eu tinha lá da proteólise é um alfa-cetoácido qualquer que vai para o Krebs. O glutamato, nessa circunstância, recebe a amônia pela glutamina sintetase, que consome ATP para isso, e gera glutamina. Então, o glutamato formado pode usar uma amônia livre do meio, como tinha aparecido ali em cima, gerando a glutamina. Então, no repouso, que eu não tenho uma situação como já está aqui do lado, se forma principalmente glutamina a partir do músculo. Ela é exportada e na circulação, a partir da circulação, ela pode ser captada e transformada em glicose. Durante o exercício, eu tenho um aminoácido qualquer derivado da proteólise, combinando com o piruvato, que é um alfa-cetoácido também. Esse piruvato, que recebeu um grupo amina daquele aminoácido, se transforma em alanina, que é um aminoácido. Esse aminoácido que perdeu o grupo amina agora é um alfa-cetoácido e vai para o Krebs. Mas de onde veio esse piruvato? Se eu tiver numa atividade física, não apenas exercício, eu tenho glicogênio sendo mobilizado no músculo. Como eu disse antes, já tem vídeo sobre isso aqui no canal. O glicogênio vai gerar ali por várias reações a glicose 6-fosfato. Ele está sendo quebrado e está formando a glicose 6-fosfato, que é degradada na glicólise para produzir ATP para essa contração muscular. Na glicólise se produz piruvato, obrigatoriamente. Aí ele pode ser transformado em lactato, pode ser usado na mitocôndria para acetil-CoA, oxaloacetato, e também pode ser usado na transaminação, que vai render a alanina. Então, no exercício com a quebra de glicogênio, eu tenho aí como produto final disso tudo o piruvato, que tem vários destinos. Um deles é a transaminação, que gera alanina. Então, formo mais glutamina no repouso, formo mais alanina na atividade física. Isso para mostrar aí o que é desaminação e transaminação. Bom, a transaminação, pelo menos, nos mostra que eu vou ter um aumento na quantidade de aminoácidos circulantes durante o jejum. Então, se eu tenho um aumento na quantidade deles, aumenta a captação desses aminoácidos no fígado, por exemplo, que vai usar como combustível, depois de fazer aí a conversão de aminoácido em alfa-cetoácido, da mesma maneira que o músculo fez, né? Ali tem reação reversível, como é a transaminação. Então, capta aminoácido no fígado, transforma em alfa-cetoácido e usa no ciclo de Krebs, na anaplerose, que é a reposição de intermediários naquele ciclo. Usa aminoácidos, também depois de converter em alfa-cetoácido, na gliconeogênese,
e também na gliceroneogênese. Veja assim, ó, por que tem que converter em alfa-cetoácido o aminoácido? Porque ele tem um grupo amina ou 2. Eu tenho que tirar isso porque lá na transformação de um aminoácido em glicose ou em glicerol 3-fosfato, eu não uso o grupo amina, ele não aparece em carboidrato. Então, em algum momento, tem que tirar. E tirando esse grupo amina, eu vou aumentar no fígado a formação de amônia. Até aí não tem problema. Mas o que essa amônia, para onde ela vai? Já que eu precisei tirar ela do aminoácido para gerar um alfa-cetoácido. Ela vai para o ciclo da ureia, que é estimulado por glucagon, por N-acetilglutamato e pela oferta dos substratos amônia ou amônio e aspartato. Então, o glucagon, que vinha estimulando glicogenólise, gliconeogênese, lipólise e tantas vias que a gente viu, também estimula o ciclo da ureia para aumentar a velocidade de depuração ou de biotransformação de amônia em ureia, para mandar embora essa molécula que é bastante tóxica. Ela trava o ciclo de Krebs, ela age aí em qualquer tipo celular que tenha mitocôndria e causa uma paralisação da atividade mitocondrial. Só que ela consegue fazer isso muito bem, tanto que nos mata, né? Hiperamonemia mata por isso, porque eu não consigo mais produzir ATP na medida para atender a demanda de um tipo celular como neurônio, próprio hepatócito, fibra muscular, esquelética, cardíaca. Então essas aqui são moléculas que estimulam então o ciclo da ureia. O glucagon, N-acetilglutamato, que é um ativador de luxo da primeira enzima do ciclo da ureia, que é a carbamoil fosfato sintetase 1, e obviamente os substratos da via estimulando ela, que é uma via de depuração, né, de biotransformação. Então isso para falar no que eu faço com aminoácidos no fígado. Aí esses ácidos graxos da lipólise e os alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos que o fígado captou são usados para a síntese de ATP. Quando eu digo assim, a molécula é combustível, é para a síntese de ATP. Eu vou usar ela para vários fins, né? Mas muito para expressão gênica e para tradução. Para fazer RNA mensageiro e para fazer depois a proteína ou a enzima. Como eu citei, tem enzimas que são induzíveis, então quer dizer que eu vou receber um sinal para fazê-las, para construí-las. E isso custa muito caro, né? A gente vê ATP e GTP sendo consumidos aí em grande quantidade nos dois processos. Eu também pago caro pelo ciclo da ureia, pela gliconeogênese e pela gliceroneogênese. Então essas vias são todas muito caras e todas ao mesmo tempo numa velocidade bastante alta, exigindo bastante ATP. Do ciclo da ureia eu também tenho enzimas induzíveis, né? Assim como na gliconeogênese. Então entra nesse pacote aqui de expressão gênica e de tradução. Então vou consumir bastante ATP nesses processos, dentre outros como eu citei ali. A sódio-potássio ATPase vai consumir bastante, e, como é normal em qualquer célula que lide com sódio e potássio. Então combustíveis do fígado, por isso que eu preciso mobilizar a partir do tecido adiposo aqueles ácidos graxos e a queda no nível de insulina, facilitando aí a exportação de aminoácidos a partir da proteólise muscular. Então realmente dá bastante trabalho falar nisso, mas eu acho que a regulação do glucagon no fígado é a mais detalhada mesmo. Uma coisa importante, por que tu não fala em glucagon e músculo? Porque o glucagon não age em músculo. Não é o glucagon que estimula a proteólise lá naquele órgão. Então, vai ser a queda no nível da insulina num primeiro momento e depois, se acontecer um evento aí de hipoglicemia por algum motivo, aí o cortisol também estimula a proteólise, junto com a queda na insulina, ele vai amplificar esse efeito, então, e eu tenho muito mais aminoácidos sendo exportado do músculo para usar na gliconeogênese hepática para responder a essa hipoglicemia. Hipoglicemia é diferente de normoglicemia, né? Que fique bem claro isso. Hipoglicemia é abaixo do normal, é muito arriscado, já é onde a pessoa pode desmaiar e, dependendo da situação, entrar em coma, né? Pela disfunção de sistema nervoso central, distribuição de gases, né? A hemácia depende muito de glicose como substrato, então hipoglicemia pode até matar por isso. Beta-oxidação no fígado também tem outra missão, ou outro efeito, pode falar assim.
Beta-oxidação é aquela via de oxidação dos ácidos graxos, certo? E o fígado está captando ácidos graxos oriundos do tecido adiposo, daquela lipólise, né, que foi estimulada pelo glucagon. A beta-oxidação vai produzir NADH e FADH2, que vão para a cadeia transportadora de elétrons, e aí ela vai criar o gradiente eletroquímico, ATP e tal. Isso também já foi visto aqui em detalhes. A molécula oriunda da beta-oxidação de nosso interesse agora é o acetil-coenzima A, que é usado sim no ciclo de Krebs do hepatócito, porque primeiro o hepatócito tem que estar vivo, para depois ele dar jeito na glicemia. E o ciclo de Krebs é o coração do metabolismo aeróbico na produção de ATP, não de maneira direta, mas indireta. E uma parte do acetil-CoA também é derivada para a cetogênese, que é aquela via de síntese dos corpos cetônicos, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Também forma acetona, mas ela não é um combustível, ela não é útil. Ela é exalada, né? É aí que vem o hálito cetótico, né? Um termo para dizer que a pessoa está produzindo corpos cetônicos. Também tem um vídeo aqui no canal para falar sobre isso, porque corpos cetônicos sendo produzidos a mais que o normal podem indicar alguma doença. Então, acetoacetato e beta-hidroxibutirato serão os combustíveis alternativos que o fígado vai produzir de tempo em tempo durante o jejum, quando sobra acetil-CoA na mitocôndria. E essa sobra de acetil-CoA é porque mesmo no jejum o fígado alcança aí a chamada plenitude energética. De tempo em tempo ele produz muito ATP, e esse ATP junto com o NADH sinaliza uma diminuição na velocidade do ciclo de Krebs. É por minutos, talvez segundos, eu não sei dizer em tempo, mas esse pulso na produção de ATP e de NADH leva aí um não consumo momentâneo de acetil-CoA no ciclo de Krebs e o consumo dele na cetogênese, que teve suas enzimas induzidas aí pelo glucagon. Então, de tempo em tempo, o acetil-CoA não vai para o ciclo de Krebs, porque está tudo bem com o hepatócito em termos de energia, e ele vai para a cetogênese. Aí o acetoacetato e beta-hidroxibutirato são liberados do hepatócito e aumenta a concentração deles no sangue. Conforme aumenta a produção desses corpos cetônicos e aumenta o nível deles na circulação, neurônios conseguem consumi-los, diminuindo a necessidade por glicose. Então, agora que neurônio passa a consumir também corpos cetônicos, não é que não vá consumir glicose, vai consumir menos. Quando ele consome menos glicose, ele capta menos glicose. Isso ajuda a manter a glicemia, porque diminui a demanda sobre a gliconeogênese. Ou seja, um grupo de células muito ativas está consumindo menos glicose, porque tem agora também corpos cetônicos como fonte de ATP. Então capta menos glicose, menor demanda sobre a gliconeogênese, e se a demanda sobre ela é menor, a proteólise muscular vai diminuir, o ciclo da ureia vai diminuir sua velocidade e a manutenção da glicemia vai ser mais econômica. Como assim mais econômica? Porque um ciclo da ureia mais lento e uma gliconeogênese, ou melhor, ciclo da ureia menos rápido e uma gliconeogênese menos rápida vão exigir menos ATP e GTP para a sua manutenção. Então eu tenho aí uma manutenção da glicemia que fica mais econômica em termos energéticos na presença de corpos cetônicos. A proteólise muscular diminui porque eu não tenho mais tanta necessidade por aminoácidos como eu vinha tendo antes dos corpos cetônicos. Porque antes eu tinha ali a glicose sendo produzida a partir de aminoácidos oriundos do músculo também. E essa glicose mantinha neurônio meio que sozinha, porque neurônio não capta ácido graxo da circulação periférica numa taxa ótima para manter seu estado energético. A barreira hematoencefálica tem baixa capacidade de transferência ou de captação desses ácidos graxos. Então, resta a glicose, alguns aminoácidos, não todos ainda, porque quem for neurotransmissor não vai passar do sangue periférico para o sangue central, e aí eu tenho a glicose sobrando, então. Agora não é mais ela apenas com a cetogênese. Surgem os corpos cetônicos e aí eu vou conseguir uma fonte alternativa de ATP. Então, com o tempo, eu vou ter um efeito na proteólise muscular, no ciclo da ureia e na própria gliconeogênese. Apenas porque a cetogênese surgiu. Apenas esse bem entre aspas, né? Porque é um baita feito aqui do fígado num momento que está sobrando ácido graxo e acetil-CoA para ele.
Então, a partir daquele acetil-CoA, faz corpos cetônicos e manda para os outros. Então, um resuminho final aqui, fígado é o sujeito que vai ser o mantenedor da glicemia. Uma integração muito íntima entre fígado, tecido adiposo e músculos para manter a nossa saúde durante o jejum. E é um exemplo de catabolismo, de mobilização de reserva, de quebra de reserva, para manter o todo. Então, aqui eu não cito aí tanto outros tecidos, né? Por exemplo, o córtex renal pode fazer gliconeogênese também, mas é muito uma glicose que serve para a medula do rim, então a contribuição do rim é menor na gliconeogênese quando é um jejum normal do dia a dia. Vai ser um jejum de alguns dias, talvez 2 dias, que vai ter uma participação do rim, também dos rins, na manutenção da glicemia. Então, o fígado é o principal, começa e é mantida por ele esse cuidado aí com a glicemia. Então, eu sei que é bastante complicado, principalmente isso aqui, né? Quando a gente olha para uma figura dessas, que está de maneira diferente, obviamente, nos livros, quando se tem isso aqui, a coisa fica um pouco pesada. Mas esse é mecanismo de ação. Então, mecanismo de ação, se tiverem alguma dúvida nisso aqui, deixa aí nos comentários, que isso ajuda também a tornar mais claro o conteúdo. Certo? Então, muito obrigado aí por ter assistido e espero mesmo ter ajudado na parte de integração metabólica. Até mais!